Olá, seja muito bem-vindo ao Falo Logo Existo. O meu nome é Karen Tenório e hoje eu vou te ensinar a arma secreta para sua apresentação ser um verdadeiro sucesso. Sempre que você vai participar de uma exposição, apresentar uma palestra ou uma reunião, diante de algum público, existe uma coisa que pode definir o sucesso ou o fracasso da sua performance. E não é nada muito complicado. Essa arma, ela se chama confiança. Mas como é que você adquire a confiança do seu público? Não é muito simples, mas também não é muito difícil. A primeira coisa e a verdade é que as pessoas precisam ir com a sua cara. Calma, não faz essa cara de triste. Existem algumas coisas que você pode fazer nos primeiros segundos da sua apresentação, isso durante uma exposição ou até mesmo quando você está conhecendo alguém pela primeira vez, que farão com que essa pessoa goste de você logo de cara. E eu vou te falar aqui quais são essas coisas. A primeira coisa é o contato visual. Calma, cuidado para não olhar com aquela cara de psicopata e fazer as pessoas sentirem medo de você. Pelo contrário, aquele olhar amistoso que olha no olho do outro, quando você de fato está interessado pela outra pessoa, vai gerar uma conexão entre você e ela. Junto com um sorriso muito agradável, isso tende a demonstrar para a pessoa que você é uma pessoa de confiança, que você é uma pessoa honesta, e ela naturalmente se abre mais para ouvir aquilo que você tem a dizer. Uma outra coisa muito importante são os seus gestos corporais. A gente vai ter um vídeo aqui só sobre linguagem corporal e comunicação não verbal. Mas, no momento que você entra numa palestra, numa apresentação, é muito importante que você entre relaxado, com os ombros eretos, com uma postura firme, confiante, que você ande com os passos firmes e que você olhe nos olhos de cada um que está ali. Se você for cumprimentar alguém, é importante que o seu cumprimento, seu aperto de mão, seja um aperto de mão firme e que você incline levemente o seu corpo em direção a outra pessoa, tentando encontrar o seu coração com o dela. Os primeiros segundos de qualquer apresentação são cruciais para derrubar a resistência que as pessoas naturalmente vão ter ao te conhecer. Nosso cérebro, ele funciona no mecanismo de nos defender. Então, sempre que a gente conhece alguém a primeira vez, a gente faz uma avaliação muito rápida e inconsciente se aquela pessoa representa algum perigo para nós. Isso é o nosso cérebro primitivo que realiza e você nem percebe. Então, a gente faz uma análise rápida se o corpo daquela pessoa, a postura que ela chegou perto de nós, é uma postura agressiva, se ela está muito perto ou muito distante, se o olhar que ela direcionou para nós é um olhar agressivo, é um olhar intimidador, rapidamente você decide se você quer ou não estar mais perto daquela pessoa. Por quê? O seu cérebro vai te falar se ela representa perigo ou não. E quando você vai se colocar diante de alguém, você quer quebrar essa primeira objeção. Então você quer demonstrar para o cérebro daquela pessoa, mesmo que ela não esteja percebendo, que você é confiável, que você é honesto, que você é inteligente, que você é uma pessoa amigável, que você é uma pessoa empática, que está disposta, de fato, a trazer para ela algo novo e algo que vai ser responsável por transformar a vida dela naquele momento. Então ela chegou ali com uma informação e ela vai embora com algo que vai agregar algum valor para ela. Essa é a melhor forma de criar familiaridade. A pessoa tem que pensar, de modo inconsciente, que ela já te conhece há muito tempo e que você não representa nenhum perigo para ela. Por isso, ela ficar ali ouvindo a sua palestra pelos próximos 90 minutos, 50 minutos, não vai representar nenhum martírio, nenhuma perda real de tempo. Uma outra forma importante de você ganhar a confiança das pessoas é, durante toda a apresentação, você se apresentar como uma pessoa empática. O que isso significa? Você precisa entender qual é as dores do seu público, mesmo que você esteja falando a respeito de um tema incômodo, de um tema espinhoso. As pessoas precisam saber que o apresentador é humano também. E isso gera, para quem está ouvindo, um conforto maior e uma facilidade de flexibilizar e desconstruir as ideias prévias que ele tinha a respeito do tema que você vai apresentar.
É através desse sincronismo que as pessoas vão notar que elas são mais parecidas com você. A gente chama isso de regra do camaleão. Você precisa fazer com que aquela pessoa se identifique de tal forma que ela pense que ela está diante dela mesma. É muito engraçado. E como é que a gente faz isso? Existe uma técnica que é a técnica do espelho. Então a gente repete alguns gestos de maneira muito discreta quando você está diante de alguém, e isso por si só faz com que aquela pessoa sinta uma empatia por você. Então, por exemplo, é claro que a hora que você entra numa palestra, num palco, nem sempre você vai conseguir simular esses movimentos. Mas se você está diante de alguém conversando, e esse momento é um momento importante, é um primeiro contato que você está tendo ali com aquela pessoa, você simular os gestos delas. Então, cruzar a perna, se ela está com a perna cruzada, mexer no cabelo quando ela mexe no cabelo, você repetir alguns gestos que ela faz de maneira discreta. Então, se ela coçar a cabeça, você coça a cabeça também. E isso, por si só, aumenta o seu carisma diante daquela pessoa. Além disso, diante de uma exposição, uma apresentação, é muito importante que você capte as emoções do seu ouvinte. De que maneira a gente consegue fazer isso? Contando histórias que são emotivas, contando casos, contando situações que você passou e que superou, usando metáforas, analogias. Tudo isso facilita o entendimento do seu público e aproxima eles de você. E sempre que você conseguir provocar alguma emoção em quem está te ouvindo, aquela pessoa ela tende a guardar a informação que você está passando para ela com muito mais profundidade. Já ouviu aquele ditado que diz que uma pessoa ela pode até esquecer daquilo que você falou, mas ela nunca vai esquecer da maneira que você fez ela se sentir. Isso é muito verdade em palestras, em apresentações, em reuniões, em todos os contatos que a gente tem com uma outra pessoa, mesmo que a gente não a conheça. O sucesso da sua apresentação vai girar em torno de 3 Cs: conteúdo, carisma e a coerência. Eu vou fazer um vídeo só para falar de conteúdo mais para frente. Do carisma nós falamos um pouco até agora e nós vamos falar agora da coerência. O que é ser uma pessoa coerente? Você precisa apresentar suas ideias de forma tão clara que tudo faça muito sentido, que pareçam ideias lúcidas, claras, concisas e que cheguem para o seu receptor de uma maneira fácil de entender. E essa coerência, ela precisa também estar de acordo com os seus gestos, com a sua postura e com a maneira como você programa todo o seu discurso. A sua linguagem corporal, ela precisa andar junto com esse processo de coerência. Então, gestos abertos, uma postura firme, ereta, o olhar direcionado para a plateia. A gente sempre fala que durante a apresentação, principalmente quando você está muito nervoso, a gente precisa escolher uma pessoa na plateia que vai ser o nosso anjo. Então, se ninguém mais estiver te olhando ali durante a apresentação, é para aquela pessoa que você vai olhar e direcionar a sua voz sempre que você falar e precisar endereçar essa mensagem. Um bom exemplo disso que eu estou falando é o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. Preste atenção na maneira como ele se inclina quando ele vai cumprimentar alguém. Ele está sempre com um sorriso no rosto, mesmo que seja um sorriso discreto, e ele aparenta ser uma pessoa extremamente confiável e amigável. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. O sorriso, uma postura empática e a conexão que você vai gerar com seus ouvintes já vai por si só abrir os caminhos da sua apresentação. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você. Se você gostou, se inscreve aqui no canal para receber a notificação dos próximos vídeos e aproveita para compartilhar com algum amigo seu que também tem essa dificuldade. Se você gostou, curta esse vídeo e não deixe de assistir os próximos vídeos do canal. Até lá!